Salve, meus queridos! Segundo tempo da nossa aula de biologia para vocês da segunda série do ensino médio manhã. Bora lá, meu povo, bora lá, bora dar essa animada aqui no nosso chat. Vocês estão caladinhos, tô aqui falando no primeiro tempo, recebi uns bons dias aqui, acolá. Bora lá movimentar esse chat, galera, bora lá. Pessoal, hoje a gente está conversando um pouquinho com vocês sobre a relação socioeconômica e o que é a saúde da população. Tá? Então, já mostrou aqui para vocês alguns requisitos. O conceito do que é saúde, conceito de doença. Vimos o impacto, por exemplo, que uma superpopulação pode promover no impacto. Por quê? Porque vai exigir mais consumo, precisa se alimentar, precisa crescer. Tá? A gente viu também que impactos como a ciência ajudaram muito a diminuir a taxa de mortalidade, tá? Mas isso não é o suficiente, tá? Beleza. Mais pessoas nascem, menos pessoas morrem e a gente tem uma superpopulação, isso é um problema, tá? Outros fatores vão influenciar muito essa superpopulação. Como é que tá ela? Ela tem bom grau de instrução, né? Fez ensino médio, parou no ensino fundamental, né? Não fez nada de escola, tem curso superior, tá? Então, quanto mais informação a gente vai ganhando, mais a gente vai conseguindo ser seletivo. E o nosso poder de compra, tá? Onde é que tá? Quanto a gente ganha? Isso influencia, sim, porque a gente pode selecionar os alimentos que a gente tem, tá? Então, uma superpopulação pode ser um problema, tá? Então, a gente precisa entender. E, principalmente, até porque a população ela cresce de forma muito grande, de forma deslocada. Um país A, B, pode ter uma superpopulação, enquanto outros não tem, tá? Até porque tem países com dimensões diferentes. Bora lá ver aqui um pouquinho, certo? Mais sobre essa relação socioeconômica de saúde e da população. Bora lá, Edivânia, bora lá, Deimison, bora lá, quem mais? Laizeli e Michael também, pessoal de Lagoinha. Coisa boa aqui, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem no finalzinho da nossa aula, mas importante. Pessoal também de São João, bora nós. Bora nós, pessoal. Vamos nós, vamos nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundo tempo, tá? Bom, bem no finalzinho da primeira aula, eu estava falando um pouquinho sobre a poluição, tá? Ela pode ser a poluição física ou química, tá? A química é quando a gente coloca alguma substância nesse ambiente. Falei um pouquinho sobre os gases poluentes, tá? Ah, o que é um gás poluente, tá? Poluição, gente, é sempre quando a gente coloca alguma substância em grande quantidade naquele ambiente. Pode ser o CO2, tá? Que é um gás que teoricamente não é tóxico, que nós mesmos estamos emitindo quando a gente respira, porém a grande quantidade que ele é depositada pode gerar um impacto. Impacto em que aspecto? Grande quantidade de CO2 é um dos gases que aumentam o efeito estufa. Sem o efeito estufa, galera, não dá para ter vida. Tá? Durante o dia seria extremamente quente, durante a noite seria extremamente frio. Então, o efeito estufa meio que dá um certo equilíbrio. É claro que de noite é mais frio do que durante o dia. É claro que essa variação vai mudando conforme o ano. E a gente tem inverno, verão, primavera, outono. Tá? Mas o efeito estufa dá um certo equilíbrio em todas essas relações. Tá? Quando a gente bota CO2 demais, inclusive outros gases, a gente intensifica esse efeito estufa, cria outros efeitos, como ilhas de calor, e aí a gente superaquece esse planeta, tá? Desequilibrando o ambiente. Outros gases que acabam sendo colocados aqui também são ácidos, são os sulfetos, tá? Os nitritos, tá? Que promovem efeitos como chuvas ácidas, que não são tão comuns aqui no Brasil, porém são muito comuns em outros países. Tá? Como poluição física, como vocês estão vendo, a poluição dos mares, não é o problema não é só estético, por quê? Olha aí o que acontece, carcaça de uma ave, tá? E dentro dessa ave, o que a gente está encontrando? Vários resíduos sólidos, lixo humano, tampinha de garrafa, isqueiro, papel, enfim.
Então esse animal acabou vindo a falecer justamente por estar comendo alimentos indevidos, né? Lixo, né? Descarte de lixo, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente chama lixo, tá? No popular, na linguagem popular, tá? Ah, entendi. Tá certo, pessoal de Lagoinha. Tá bom, tranquilo, meus queridos. Então, ó, eu estou na segunda aula de biologia, tá? Então a gente tá na sequência de 2 aulas. Vocês estão na primeira aula do dia, tranquilos, tá? Então, olha só, a gente está conversando com vocês sobre essa relação socioeconômica e saúde, tá? Mas o que a gente tem aqui? Olha, resíduo sólido. Resíduo sólido, gente, é o termo oficial, tá? Por quê? É o que eu estava falando para vocês no sentido de o que eu posso considerar como algo de não é mais valor para mim, que não tem mais valor para mim, pode ter valor para outra pessoa. Olha lá, olha só o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma garrafa. Isso aqui é uma garrafa PET. PET, gente, é um tipo de plástico. O PET, ele é um tipo de plástico. E é um tipo de plástico que pode ser reciclado. Nem todo mundo pode, nem todo plástico pode ser reciclado. Por exemplo, o TNT, aquele que faz a máscara cirúrgica. Por exemplo, o PVC, aquele que faz os canos. Por exemplo, o poliéster, aquele que faz as camisas, né? Aquela camisa de time, por exemplo. São plásticos, né? Não são recicláveis, tá? Vai? Vamos lá. Então, ó, queridos, o PET, né, é um tipo de plástico que a gente consegue reciclar, que a gente consegue, por processos industriais, recriar o mesmo PET, tá? De forma nova, certo? Sem toxinas. É claro que o PET ele vai ter uma limitação, né? Uma quantidade de vezes que ele consegue ser utilizado e reutilizado. Mas a grande ideia é que quando a gente enxerga esse lixo como algo de valor, tá? Porque a grande ideia é quando a gente olha para isso aqui, ó, lata de alumínio, né? A lata de alumínio. O vidro. O que mais? O papel. Que você utiliza e não consegue utilizar. Utiliza, né? E fala assim: eu não consigo utilizar mais esse material. Para mim, essa embalagem, que tudo isso aqui, gente, é embalagem. Essa embalagem aqui, ela é inútil. Ela não tem mais valor, tá? Pensem muito nessa palavrinha. O que é valor para vocês, tá? Valor não é preço, tá? Valor é importância, é relevância. E eu posso dizer, eu não consigo fazer nada com essa garrafa PET. Porém, eu sei que a dona Maria, lá ali que mora pertinho da minha casa, ela trabalha com artesanato. Para ela é relevante esse material. Então, às vezes, é interessante a gente fazer justamente esse processo de separação e segregação. E se você pensar assim, professor, eu não vou fazer isso não, aí tem um detalhe, tá? A gente tem uma política, tá? Uma política nacional de resíduos sólidos. E aqui no Brasil é lei.
a gente tem uma lei, e a lei ela deve ser cumprida, tá? Essa lei determina, inclusive, o que a gente deve fazer com o nosso resíduo sólido. Ela vai dizer, por exemplo, que a gente pode definir que resíduo sólido, como todo material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas, certo? Tanto pode ser os gases como os materiais que a gente pode pegar. Outra coisa importante que a gente vai ter, gente, é o seguinte: é que a nossa política nacional de resíduos sólidos, ela vai fazer uma exigência que esse resíduo sólido seja descartado de maneira adequada. E ele vai dizer o seguinte: o que é um descarte adequado, tá? O descarte adequado de resíduo sólido é colocar ele para que ele não impacte o meio ambiente. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é separar o material que pode ser reciclado e o material que não pode ser reciclado. A nossa política nacional de resíduos sólidos dá responsabilidade para todas as pessoas que fazem parte dessa atividade humana aqui. Isto é, a empresa extrativista, a indústria, o Estado, o comerciante e nós, consumidores. Cada um tem uma responsabilidade nesse papel. E nós, como consumidores, tá? Você que está assistindo essa aula é um consumidor, tem uma obrigação legal. Sabe qual é? Separar o lixo. Separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não pode ser reciclado. Eu separo o plástico do vidro. Muitas vezes a gente vai se deparar com dúvidas, por exemplo, e aí? Todo plástico pode ser reciclado? Já vou dizer para vocês, não. E como é que eu vou saber, professor? Você não precisa saber todos, tá? Mas se você separar essencialmente o que é plástico do que não é plástico, já ajuda bastante. Tá? Então eu tô colocando ali que tudo que é plástico num lugar e tudo que não é plástico em outro lugar, as empresas que fazem de fato a reciclagem, elas podem terminar esse processo. Já ajuda bastante. Beleza? Bom, quando a gente não descarta corretamente o nosso lixo, alguns acidentes podem acontecer, tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns acidentes ambientais históricos que a gente teve ao longo do mundo, tá? Justamente por, né, o descarte inadequado, tá? Então a gente tem que aprender com os erros que a gente teve no passado. E é por isso que existem políticas nacionais, políticas de resíduos sólidos no mundo inteiro, como existem hoje. Um dos acidentes que a gente tem aconteceu aí, ó, em Seveso, né, uma cidade na Itália, tá? Em 10 de julho de 1976. Tanques de armazenagem da indústria química romperam, liberando vários quilogramas da dioxina TCDD na atmosfera. O produto se espalhou por grande área na planície de Lombarda, em Milão e no lago de Como. Tá? Muitos animais vieram a morrer, principalmente crianças tiveram toxicidade, né? Sentiram a toxicidade no corpo, tá? Não há tantos registros de casos de mortes humanas, tá? Mas muitos foram impactados. Outro grande acidente que teve foi em 1984 em Bhopal, na Índia, tá? O desastre ocorreu nas primeiras horas de 3 de dezembro de 1984, na fábrica que hoje é abandonada, tá? A menos de 5 quilômetros de uma cidade. Houve uma fuga de 4 toneladas de isocianeto de metil, que é utilizado para a síntese de produtos inseticidas. Então, não foi bem armazenado esse material, e esse material começou a ser vazado, tá? É um gás.
deu origem a uma nuvem que matou milhares de pessoas e quem veio a sobreviver teve consequências graves, né? E umas fotos de uma mulher, né, que acabou ficando cega. Sobreviveu, mas teve aí ficou acabando ficando cega justamente por isso. A gente tem que entender, gente, que esses gases que são liberados, eles vão interagir com a atmosfera, tá? A gente tem muitos sulfatos, a gente tem muitos nitratos, que teoricamente não são tóxicos, mas quando entram em contato com a água, a atmosfera, a água dos vapores da atmosfera e com outros elementos químicos da atmosfera reagem e geram compostos que podem ser mais tóxicos, tá? Um dos acidentes mais importantes que a gente tem, e esse aqui tá bem, é bem clássico no aspecto de descarte inapropriado ou não descarte, que foi o caso, foi o acidente que aconteceu em Goiânia, 1987, tá? Aqui no Brasil. No Instituto Goiano de Radiologia. Ele estava fechado, mas fechado, né? Ele foi abandonado, né? Ele não. Quando eu digo fechado, não é que não estava em horário de funcionamento, é porque ele parou de funcionar, tá? Ele foi desativado. Só que os equipamentos permaneceram no lugar, tá? Esse foi o grande erro. Tá? Então ele estava abandonado e virou meio que um terreno vazio, tá? E esses equipamentos, é o Instituto de Radiologia, esses equipamentos utilizavam elementos radioativos, rádio, urânio, césio, tá? E aí o que aconteceu? Aqui tem mais imagens dele. O que aconteceu? Os catadores de lixo viram esse terreno abandonado e entraram, invadiram, tá? A área, tá? Eles estavam errados em invadir? Talvez, tá? Mas, pensa aqui comigo, mais errado estava ali esse equipamento que estava abandonado, tá? E aí eles entraram em busca de materiais que poderiam ser possíveis para serem possíveis ser reciclados. Aí é que tá a ideia, viu, gente, do que a gente está trabalhando na aula de hoje. O que tem a ver relação socioeconômica com saúde, tá? Então, a gente está falando de uma população que é catadora de lixo, que está ali buscando uma forma, um ganha-pão, tá? Então, eles entraram, eles invadiram por necessidade de ter algum recurso a mais lixo que possa ser somado ali para poder ser vendido. Eles invadem esse estabelecimento, eles vão encontrar cápsulas de césio, tá? Como uma cápsulazinha de um azulzinho que brilha, cintilante. Nossa, que bonitinho, vou levar para casa, tá? Então, o grau de instrução conta, tá? O que eu falei para vocês, qual é o grau de instrução que eu tenho, tá? Eu terminei o ensino fundamental, tô fazendo o ensino médio, né? Então, no ensino médio que os professores de química, de física estão falando lá sobre a radioatividade dos elementos químicos, do urânio, do rádio, do césio. Normalmente a gente sempre cita esse exemplo aqui do césio, né? Então é um elemento radioativo. Qual é o problema do elemento radioativo aqui pra gente, queridos? Eles emitem radiação. Toda radiação é tóxica? Não, pelo amor de Deus, o Sol emite radiação, é maravilhoso, tá? Só que tem algumas radiações, né, que são ondas eletromagnéticas, que elas têm um comprimento de onda tão pequenininho que elas podem o quê? Provocar modificações moleculares. E isso pode promover algumas ações, como câncer, deformidades corporais, tá? Então, as radiações que a gente chama radiação ionizantes, essas são tóxicas, tá? Principalmente quando elas não são utilizadas de forma adequada. A gente pode utilizar elas do nosso interesse, principalmente aqui para medicina. A radioterapia, por exemplo, utiliza. Raio-X, a gente utiliza. Ressonâncias magnéticas, enfim, tudo a gente pode utilizar
com bom propósito. Qual foi a grande falha aqui? O descarte que deveria ser apropriado desse material. O material radioativo tem um descarte muito específico, tá? Bom, dezenas de casas tiveram que ser demolidas porque sim, esses catadores levaram isso para casa, mostraram para as famílias, chama o vizinho, todo mundo pega naquele material, vai para outra casa e pega, enfim, né, transformou um caos, né? Dezenas de casas foram demolidas, centenas de objetos, cerca de 6.000 toneladas de lixo tiveram que ser jogados fora. Os locais, aqui nessa imagem, a gente mostra o local onde os resíduos contaminados do acidente estão enterrados, tá? E sim, isso é o que a gente chama de aterro sanitário, tá? O aterro sanitário em si, eu não sei se tem uma imagem aqui direitinho do aterro sanitário, de como é esse aterro sanitário, mas basicamente a gente vai ter que escavar uma terra, certo? A gente precisa impermeabilizar essa terra, meio que chumbar essa terra para impedir que o resíduo sólido fique ali dentro, tá? Quando a gente for colocar o nosso resíduo sólido, a gente vai compactar esse resíduo sólido em poucos espaços, certo? Dando espaço entre eles, até porque, como a gente sabe, quem já deixou o lixo em casa, quem já separou o lixo de casa, aquele lixo do dia a dia mesmo, com o resto de comida, sabe que forma um líquidozinho chamado chorume, tá? Que tem cheiro, então libera gases também bem fétido, né? Então, sim, esses descartes, esse lixo precisa ser espaçado para que tanto o líquido possa escorrer, né, o líquido do chorume, como o gás poder ser liberado, tá? E aí, por cima disso tudo, é que a gente vai colocando que uma vegetação baixa, não é para fazer plantações, tá? E aqui a gente vai ter que ter canais, tá? Canais no qual o chorume vai passar e os gases tóxicos podem ser liberados. Isso aqui é basicamente como é que vai funcionar um aterro sanitário. Por que a gente meio que força esse chumbamento da parte de baixo? É para impedir que o chorume ele escorra pelos aos lençóis freáticos, tá? Então, o chorume ele vai ter que ser coletado, o gás que está sendo liberado ele vai ser também coletado, principalmente quando o lixo que a gente está colocando aqui é um lixo tóxico, é um lixo radioativo. Então, quanto mais difícil for o nosso descarte, o nosso lixo, né? O nosso resíduo sólido, mais especializado vai ter que ser esse nosso aterro sanitário. Alguns materiais, como por exemplo é o caso dos materiais hospitalares, né, que são materiais em geral contaminados com materiais perfuro-cortantes, como por exemplo seringas, vidro, certo? Então esse material ele precisa ser incinerado, precisa ser queimado. E professor, mas isso é poluição? Mas aí a gente está falando de biossegurança, tá? Então, eu não quero que esses materiais que estão contaminados com micro-organismos que causam doenças se espalhem por aí. Não, então é mais importante a gente incinerar, a gente de fato queimar, tá? É claro que vai ter todo o controle do gás que está sendo produzido, do que disseminar aquela doença para uma população muito maior. Tá? Então, existem formas de descartar resíduos sólidos diferentes para cada tipo de lixo. Ok? Pessoal, aqui eu vou deixar para vocês uma sugestão de filme, tá? Então, a gente tem aqui ó, uma sugestão de filme. Na verdade, não é um filme, é uma série, é uma minissérie, tá? Então tem um tempo aqui bem longo, né? 5 horas de seriado. Mas na verdade não é o tempo da série total, tá? Então cada episódio vai ter aí quase 1 hora, tá? Que é Chernobyl, foi uma grande produção. Tem um filme também dele, mas essa série ela é mais recente, é uma grande produção e muito aclamada pela crítica, tá? É ficção,
tá? Então a gente vai ter toda uma dramatização, uma romantização que não existiu na prática, mas ele é um bom relato do que aconteceu na época, na crise política, né, dos interesses econômicos também, né, de querer abafar, esconder o caso, né? Então a importância que a gente tem, por exemplo, nas políticas nacionais. Por que que eu chamo atenção sobre isso? Porque muitas vezes a gente vê as nossas políticas nacionais e a gente não entende, né? Por que que a gente tem que descartar, né? Então, é, é, quando a fiscalização sanitária bate nas produções, aí tem que descartar vários animais, né? Sacrificar, assim, galinhas, vacas, né? Por quê? Né? Porque praticamente todas vão estar infectadas. Não dá para consumir um produto, né? Que é como eu disse a história para vocês sobre o descarte de material hospitalar, né? Eu não posso contaminar ou levar aquele alimento a contaminar uma população, né? Olha o que a gente está passando agora com essa pandemia de Covid-19, né? Mesmo com tanta fiscalização, mesmo com tanto cuidado que a gente tem, a gente acabou pegando, né? Disseminando uma doença nova para a gente com risco. Chernobyl conta a história da explosão que aconteceu na usina nuclear, que dá o nome ao título, tá? Em 1986, na Ucrânia. Tá? A cidade dizimou dezenas de pessoas e acabou de se tornar o maior desastre nuclear da história. Então aqui a gente teve um desastre nuclear, uma grande contaminação com urânio, tá? É triste entender que a gente no Brasil, a gente teve um grande acidente em 1987, um ano após ao que aconteceu em Chernobyl. Né? Parece que é aquela coisa que a gente não aprendeu com as lições, né, que a nossa própria sociedade apresentou para a gente. Tá? Então, sim, a gente precisa olhar, né, para esse histórico. Então, se vocês tiverem um tempo, né, aí eu recomendo um desses filmes, tá? E aí a gente entra também num ponto interessante, né, do como é que a gente vai fazer para descartar esse lixo propriamente dito. Aí a gente tem que entrar num tema mais da administração, mas para entender um pouquinho como é que nosso lixo ele volta para de forma adequada, tá? Primeira coisa, existem duas coisas que a gente chama de logística, tá? Na administração, a gente poderia dizer que logística seria fluxo, tá? Seja fluxo de informação ou fluxo, né, de produtos, tá? A gente tem normalmente o que a gente chama de fluxo tradicional, que basicamente é o produto chega da natureza até o consumidor, tá? Vamos supor, por exemplo, Michael. Vamos supor que o Michael queira comprar. Ele precisa de uma mesa. E o Michael diz assim: eu queria uma mesa de madeira. Aí eu vou dizer o seguinte: pô, vai lá, pega uma árvore e faz. Eu não sei fazer. Né? Eu não sei que madeira é boa para fazer uma mesa. Eu não sei onde eu vou encontrar essa madeira, se aqui no Piauí tem. Eu não sei, eu não sei, ele não sabe a técnica. Então, ele precisa de uma mesa, tá? Então a gente tem todo um sistema de produção, tá? No qual a gente vai extrair o nosso recurso natural, que é a madeira, na natureza. A gente vai transformar esse produto na indústria, tá? Então, coletei, cortei, transformei, né? A gente tem vários tipos de madeira modificadas, como são os MDFs, né, da vida, né, os compensados, tá? E aí eles vão ser comercializados. Então, o Michael, ele vai aqui no comerciante, no lojista. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia de fluxos de um produto que chega daqui, da natureza, e vai até o consumidor, tá? E isso é o que a gente chama de logística tradicional, tá? Mas veja bem, vamos de novo na história do Michael. O Michael está dizendo que precisa de uma
mesa nova e ele quer uma mesa de madeira. Mas por que que ele quer uma mesa nova? Porque a atual mesa dele tá quebrada, tá? Ele caiu em cima, vamos inventar uma história de novo. Ele caiu em cima e ele não conseguiu consertar mais aquela mesa. Então a mesa que ele tem, que também é de madeira, ela perdeu o valor para ele, para muita gente, né? Então a partir de agora, ela é um produto logístico de pós-consumo, tá? Então é algo que não serve mais, é um resíduo sólido. Então o que que eu faço com isso, tá? Na logística reversa, como o nome já diz, eu sugiro o caminho inverso. Eu quero que aquela madeira que é utilizada pelo lixo dele, né, nessa mesa velha dele, possa de alguma forma retomar a natureza. Não adianta eu sozinho querer botar na natureza e esperar que ela volte a funcionar. A gente precisa de uma lógica para que ela funcione, tá? Então a logística reversa é basicamente a forma como nós consumidores devolvemos os nossos produtos até a natureza, tá? E sim, a gente faz isso. A gente tem que contatar pelo menos os comerciantes. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, alguns produtos são tóxicos para a gente, estão no nosso dia a dia, como as baterias. Bateria que está no celular, bateria que está nos controles remotos, tá? Existe uma forma adequada de descartá-la. Você sabe como é? Não é colocando no lixo de casa, tá? Normalmente nos grandes centros comerciais, né, supermercados, tá? Ou até mesmo áreas tecnológicas, elas têm, por lei, obrigatório, tá? Porque o comerciante precisa receber esse descarte de pós-consumo. Então ele tem uma areazinha para descarte aqui a sua pilha e bateria, tá? Então, por legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga que o comerciante recolha isso, tá? E principalmente como esse resíduo sólido ele é difícil de descartar, a gente precisa ter um descarte adequado. Quando a gente descarta inadequadamente a pilha, a bateria, esses materiais eles acabam sendo levados pelo lençol freático e contaminando a cadeia alimentar. Normalmente a pilha, a bateria tem lítio ou cádmio que acabam sendo tóxicos, né, ou citotóxicos para a maioria dos seres vivos, das plantas e dos animais. Então eles precisam ser descartados de forma adequada. Outra coisa que é a vantagem, né, que alguns materiais são reciclados e a gente pode encontrar na indústria esse valor. Para mim não tem valor, mas para a indústria enxerga valor comercial naquilo dali. Então ela deixa de consumir lá dos fornecedores e passa a reciclar aquele produto. Então para mim não tem valor, mas para a indústria pode ter, tá? Cidades inteligentes. Para onde vão os resíduos sólidos coletados aqui no Brasil, tá? Então a gente tem o que eu falei para vocês, tá? De destino adequado e destino inadequado, tá? O destino adequado deve ser considerado o aterro sanitário. 58% do aterro sanitário dos resíduos sólidos são descartados em aterros sanitários aqui no Brasil, conforme o Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil de 2016, tá? Uma boa parte desses resíduos inadequados são colocados em aterros controlados, não é a mesma coisa, ele é parecido, mas ele não é a mesma coisa, ele tem algumas limitações comparadas aos aterros sanitários, e os lixões, basicamente, é como se a gente fala no linguagem popular, é jogar no mato, né? É descartar de forma inadequada. O Estado, ele também tem a responsabilidade de fazer a coleta seletiva, tá? Muitas vezes ela não é tão bem feita, tá? Mas é aquela coisa, a gente vai tentando melhorar continuamente, tá? Eu vejo muita gente errando na hora de separar o lixo, porque fala, mas aí vai ser coletado e vai ser misturado lá na frente. Faça a sua parte, tá? Pensa em você, tenta não pensar no outro, tenta entender que a tua responsabilidade é uma responsabilidade. É complicado, eu sei bastante, tá? Eu entendo bastante, mas aí o que que a gente tem, tá? A gente tem as coletas pontuais, tá? Eu vejo muito de vocês
me trazendo também esse relato de que, na minha cidade tem a empresa tal, que é uma empresa coletora de lixo, tá? Então, muitas vezes, os próprios coletores de os coletores de lixo mesmo, os catadores de lixo, eles indo aos locais para fazer a coleta seletiva. Então a gente vai separando aos poucos nas nossas casas, em espaços adequados, esse lixo que pode ser descartado. Assusta um pouquinho o volume, tá? Então, porque assim, dentro de um prazo de 2, 3, 4, uma semana, de 2 semanas, um mês, esse volume de lixo acaba assustando a gente, porque cresce muito, tá? É um exercício, tá? É um exercício, né? Nos primeiros vezes a gente erra muito, a gente não acerta, a gente tem preguiça, tá? Até que a gente entra em constância, a gente passa até a prestar mais atenção com o quanto a gente está consumindo, tá? Quando eu separo o meu lixo, às vezes eu fico um pouco assustado. Falei, poxa, eu tô consumindo demais, né? Tem que dar uma esfriada, uma diminuída aqui, tá? Mas os relatos que eu tenho aqui, especialmente de vocês aqui durante a sala de aula, é justamente desse, tá? De já conhecer alguns centros. Aqui nesse material eu não coloquei. Eu tenho uma outra aula minha que já ministrei, inclusive, aqui para o canal Educação, no qual eu saía colocando os pontos de distribuições, tá? No qual os pontos de distribuição de lixo reciclado, tá? No qual você pode contatar e eles fazem a coleta pontual, tá? Outro problema muito importante, verdade, é o com lixo eletrônico, tá? É o que o pessoal, vocês estão colocando como obsolescência programada. O que que é a obsolescência programada? A obsolescência é quando um produto, né, ele vai ficar obsoleto ou sem uso, né? Então ele vai perder o seu valor, né? Normalmente, todos os nossos produtos, uma hora eles vão ficar obsoletos, tá? Nossos produtos tecnológicos, tá? Então, eles vão perder o valor, né? A utilidade. A gente tem o que a gente chama de obsolescência programada, é o seguinte, nossos produtos, eles mudam tão rápido, tá? Que eles vão começar a perder a sua utilidade, especialmente celular, tá? Como todo ano é lançado um software novo, um produto novo, um recurso novo, os produtos que foram lançados há 5 anos atrás, eles começam a ficar travando, lento, a bateria não sustenta o suficiente. Isso aumenta, tá? A necessidade de compra dos nossos produtos e, consequentemente, que aqueles produtos velhos precisam ser descartados, tá? Algumas empresas, elas fazem aqueles programas de fidelidade, vamos dizer assim. Você devolve o produto e eu vou te dar um desconto, tá? Não são todas que fazem isso. Normalmente as que fazem, elas cobram bastante caro nos produtos, tá? Mas é uma forma também da gente controlar, da gente ter um descarte adequado do nosso produto. Então, o nosso produto mais velho vai para um local, certo? Onde ele será descartado. Normalmente o celular, ele tem muitos produtos ali dentro, tá? Ele tem uma bateria que é tóxica, mas ele tem vidro, ele tem metal, ele tem plástico, ele tem placas, tá? E tudo isso pode ser aproveitado e reaproveitado. O que que eu faço com o meu celular velho, antigo? É um problema, né? É um baita problema. Muitas pessoas não sabem direito o que fazer com aquilo dali, mas que a gente precisa encontrar justamente canais de triagem, tá? Beleza? Praticamente tudo fica descartável, tá? É hora da gente pensar e refletir, tá? Sim, é difícil. Seja para quem tá no interior, como vocês colocaram, ou nos grandes centros urbanos, quando antes da gente fazer o nosso papel, tá? Que é separar de fato o nosso lixo, a gente vai achar mais complicado mesmo, certo? Começa a fazer, começa a achar. A gente tem alguns exemplos de alguns alunos aqui do canal Educação que aproveitaram tempos livres. Vou pegar o final de semana e vou pegar as caixas de leite, pegar as tampas e começou a fazer objetos, brinquedos, tá? Então, é ressignificar dentro da nossa própria casa. Eu não consigo encontrar mecanismos ou saídas daquele material, mas eu mesmo não vou reciclar, mas vou reutilizar essas caixas, esses vidros de outras formas, né? Fazer, por exemplo, jarros, tá? Para plantas e por aí vai indo. Encontrar as próprias saídas, tá?
para ressignificar esse lixo, né, e chamar agora de um novo objeto, tá? Então é interessante que vocês encontrem, tá? A gente tem exemplos aqui de alunos de caso agora são ex-alunos, tá? Que eu até trouxe um dia a imagem desses brinquedinhos de um dos nossos ex-alunos que utilizaram, né? Pegaram, ressignificaram, né? Justamente tendo essa motivação, né? De o que eu faço com o meu resíduo sólido, tá? Fica interessante vocês refletirem sobre isso. Outro ponto importante está aqui, ó, a limpeza e o manejo de resíduos através da coleta, tá? Especialmente no perímetro urbano. Essa imagem aqui é de perímetro urbano, é um pouco diferente na cidade, do campo, do interior, mas é uma obrigação legal que o Estado tem, tá, de fazer essa coleta, tá? Normalmente nos perímetros urbanos vocês vão ver latas de lixo, normalmente as latas de lixo coloridas, a gente deve respeitar. Eu vejo que muita parte da população não respeita essas partes desses lixos coloridos, tá? Aquela do verde, do vermelho, do azul, tá? Justamente para que ela possa fazer uma coleta adequada. Constituídos pelas atividades e pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, varrição, manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambiental adequada, tá? Dos resíduos sólidos domiciliares existentes, tá? Situação econômica e saúde. Existem claras evidências que a situação socioeconômica desempenha um papel central na determinação de saúde. Artigo científico mostrando aqui para vocês. A situação socioeconômica afeta igualmente a saúde de idosos e adultos mais jovens no Brasil. Um estudo utilizando dados da pesquisa nacional por amostras por amostras de domicílios. O que esse estudo, o que essa pesquisa científica falou sobre situação socioeconômica e idade, tá? Então ele fez a comparação entre índice socioeconômico e faixa etária. Resultados desses trabalhos mostraram que a situação socioeconômica influencia igualmente a saúde de idosos e adultos mais jovens desse país. De uma maneira geral, piores condições de saúde, pior função física, menor uso de serviços de saúde estão associados a o quê? Menor renda domiciliar per capita e, claro, menor nível de escolaridade, tá? Então, isso aqui a gente está falando desde o começo da aula, tá? Tem várias pesquisas científicas para justamente evidenciar. Essa pesquisa, ela queria saber se a idade dessas pessoas também poderiam mudar, né? Vamos supor que esses mais jovens têm uma escolaridade melhor, né? Não, tá? Então, independente disso, o nível socioeconômico, especialmente focado na renda domiciliar per capita, tá? Que é um dos índices socioeconômicos que a gente tem, vai impactar negativamente, tá? Então, essa pessoa vai ter menos acesso à saúde, mesmo a gente tendo o SUS, a pessoa vai ter menos acesso à instrução, a conhecimento, porque é uma pessoa que vai ter menos acesso, por exemplo, à internet, à rede, por exemplo, para conhecer conteúdo, tá? A gente vai ter mais dificuldade. E claro, lembra lá de outros pontos que eu falei durante a nossa aula, tá? Produto é caro, né? A gente está passando agora por uma crise econômica terrível, né? Então, é crise de abastecimento, né? Principalmente de veículos, né? Então, todos os produtos acabam ficando muito caros, né? Então, o produto que eu consumo, a carne, o arroz, o feijão, eles ficam muito caros, né? E aí, qual é a nossa alternativa? Buscar alternativas mais baratas, né? Então a gente vai buscando essa alternativa mais barata, a gente acaba entrando em produtos muito industrializados. A gente chama, na alimentação, a gente chama de alimentos ultraprocessados, tá? Existe uma classificação oficial para isso,
tá? Tem os alimentos in naturas, os temperos, os poucos processados e os ultraprocessados, né? Os alimentos in naturas são os como a fruta, a maçã, a laranja, do jeito do pé ela veio para cá. Os temperos são sal, açúcar, né? Alguns óleos. Os poucos processados, a gente tem o pão, né? Então, os alimentos que tiveram pouquíssima modificação, e essa modificação é uma modificação relativamente natural, tá? Agora, os ultraprocessados são aqueles alimentos que eu coloquei tanto aditivo químico que eu já nem sei mais o que é aquilo dali no começo, tá? Então, para onde é que muitas vezes a gente acaba indo? A gente vai para o ultraprocessado. E existe uma relação direta. Há algumas pesquisas científicas que mostram justamente isso. A relação direta dessa população que tem essa renda domiciliar per capita mais baixa, justamente com o que? Se alimentando mal por conta da condição financeira, tá? Então, piora a saúde, né? Então, justamente está associada a relação aí de sobrepeso, de obesidade também dessa população, tá? O grau de instrução, justamente a má oferta que a gente acaba tendo, tá? Então, tá tudo meio que conectado e fica meio que difícil da gente acabar solucionando esses nossos problemas, né? Então, a gente acaba ficando muito refém também, né? Outro cuidado que a gente tem que ter no aspecto de descarte adequado, né? É como a gente vai descartar, né? Eu falei para vocês há pouco, né, um pouco mais cedo, né, do problema lá em Goiânia, que teve em 1987, né, do não descarte adequado dos resíduos sólidos em casa. Se eu não cuido também dos nossos lixos, tá? Fui deixando de qualquer jeito ali, o que acontece? A gente pode criar o quê? Focos, né? Então isso aqui, ó, essa aguinha que tá aqui, ela é um ponto foco para a proliferação de mosquitos, tá? Aqui a gente tem o esquema do desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti, tá? E sim, não precisa ser o mosquito Aedes aegypti, não. Pode ser outro. Pode ser o Anopheles, pode ser o mosquito palha. Então, esses outros mosquitos, eles também transmitem outras doenças, tá? O Aedes aegypti é um dos mais conhecidos. Ele transmite algumas doenças que vocês já conhecem bastante, como dengue, chikungunya, zika, tá? Deixar a água parada, por exemplo, permite um ambiente propício para a proliferação de mosquitos. E claro, se for um lixão, também a céu aberto, esse mosquito e outros mosquitos vão se proliferar demais e, consequentemente, vão poder infectar outras pessoas. Atenção, não significa dizer que esse mosquitinho... Então, o estágio larval vem do ovo, o mosquito deixa o ovo aqui, dentro da água, aqui é a água. O desenvolvimento dele passa de larva 1, 2, 3, 4 para a pupa até ele sair como mosquitinho, certo? E aí reiniciando o ciclo, tá? Esse mosquitinho que saiu aqui da pupa, ele novo, né? Ele não vai transmitir doença nenhuma. O que acontece? Quando ele pica uma pessoa contaminada, aí sim, ele vai poder ter a potencialidade de infectar outras pessoas, tá? Então, tratar os doentes é tão importante quanto combater o mosquito, tá? Então, sim, combater o mosquito é essencial, tá? Mas tratar os doentes é tão importante quanto. Mas se eu tenho uma população que tem dificuldade a atenção à saúde, isso dificulta ainda mais o processo. Não é à toa que a gente tem, dentro de grandes perímetros urbanos, que é o caso, por exemplo, da capital de Teresina, tá? Então, uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. A gente tem alguns bairros que acabam tendo o quê? Uma maior incidência de casos de mosquitos Aedes aegypti. Por quê? Porque aí, provavelmente a gente vai ter mal instrução da população para o descarte do lixo de casa, tá? Acha que é besteira. A gente vai ter terrenos baldios onde as pessoas fazem um descarte inadequado,
tá? O Estado até tenta, muitas vezes, limpar, né? E quando eu digo Estado, tanto faz se é município, Estado ou governo federal, tá, gente? Tô falando do Estado no aspecto governo, tá? Ele até tenta fazer o descarte, mas é cultura da população fazer aquele descarte inadequado, joga o lixo naquele terreno que todo mundo joga, mas todo mundo joga aqui, tá? Nessas horas ninguém lembra, né, do que a mãe disse que eu não sou todo mundo, né? E esse lixo ele acaba sendo um bom índice para a proliferação de alguns mosquitos, tá? Transmitindo ainda mais doenças. Outra pesquisa aqui que a gente tem, tá? 72% da população mundial vive em países que enfrentam situação precária, tá? Opa! Então a gente tem ao todo a população mundial hoje é algo aproximado a 7,8 bilhões de pessoas. É muita gente, tá? Algo aproximado dos 7,8 bilhões de pessoas. O Brasil é uma população de 200 milhões, né? 200 milhões de pessoas, mais ou menos. A gente vive num país em proporções continentais, tá? Estados Unidos tem cerca de 300 milhões de pessoas, tá? Também tem proporção continental. Mas boa parte dessas pessoas, né, de países extremamente populosos, vivem em países muito pequenos, tá? 72% dessa população vive em países que vão viver em condições precárias. O Brasil, além de ser muito grande, a gente tem um privilégio, uma grande recursos naturais. Então a gente ganha, certo, alguns pontos nesse aspecto. Porém, nem todos os países vivem dessa forma, tá? Esses países têm um déficit de recursos biológicos, né? Então, tem um déficit de recursos biológicos. O Brasil não tem déficit de recurso biológico, tá? A gente tem demais, tá? E geram renda média inferior, baixo. A gente até tem isso, né? A gente gera uma renda baixa e essa população tende a dificuldade a melhorar a sua condição sanitária de vida, tá? Isso afeta também a questão, um outro efeito, certo? O que a gente chama de footprint ou pegada ecológica, tá? Que é a capacidade que uma pessoa ou uma população tem de impactar o ambiente. E a gente meio que vai deixando a nossa marca nesse ambiente. A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo da população humana sobre recursos naturais. Ela é expressada em hectares globais e permite a comparar padrões diferentes de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica dentro desse planeta, tá? Às vezes essa pegada ecológica ela torna os países emergentes com dificuldade de crescimento, né? Limita o crescimento deles ainda mais, justamente porque outros países acabam consumindo muito mais. A grande ideia da pegada ecológica é criar cidades mais sustentáveis. Essa é a grande premissa, tá? Criar cidades com infraestrutura mais eficientes, recursos e mobilidades, gerar energia limpa e renovável, eliminar parte do desperdício, especialmente de alimentos, e incentivar famílias menores com o objetivo de gerar benefícios sociais e econômicos, tá? A gente tem alguns tipos diferentes de recursos sanitários, como, por exemplo, saneamento básico das próprias populações, tá? Então, professor, fazer o descarte na minha casa, ela é difícil, saneamento básico, ela é essencial. A gente tem metodologias diferentes, tá? A gente tem um círculo de bananeiras, por exemplo, que é um tipo de saneamento básico, tá? Promovido por algumas cidades e até mesmo algumas populações, tá? Onde o descarte de lixo, como essas são zonas, normalmente são zonas rurais, né? Nas zonas rurais, onde a gente está mais afastado justamente desse abastecimento ideal,
tá? Então, o descarte de lixo, especialmente do esgotamento, tá? Ele é colocado num local próximo ao que? Bananais, tá? E o que que acontece? Tá aqui a casa. Os descartes de esgotamento são direcionados para essa fossa, vamos dizer assim, e em volta dessa fossa a gente vai colocar o que? Uma boa planta, tá? Então a gente faz pesquisas científicas hoje para poder desenvolver quais são as plantas ideais. Hoje a gente conhece que banana é um bom pé para isso. Essa banana ela vai conseguir, ela vai ser tipo uma fitorremediadora, tá? A gente tem plantas chamadas fitorremediadoras, tá? Elas vão se nutrir justamente desse descarte sem gerar danos. Então a gente meio que descarta o resíduo sólido, o esgoto, tá? Da casa, beleza? Vai para essa fossa e não precisa ficar recolhendo essa fossa constantemente, tá? A própria planta ela vai conseguindo fazer essa apropriação, né, esse consumo, tá? E sim, dá para consumir tranquilamente a banana, tá? Então ainda vira fonte de alimento para a própria família, tá? Então essa família ela pode continuar consumindo essa banana tranquilamente, porque ela não é tóxica, ela não passa para o fruto, tá? Então, essa planta aqui, ela atende a critérios do que a gente chama de fitorremediação. Eu vou falar bem por cima agora sobre fitorremediação, gente, só para a gente fechar a nossa aula. Fitorremediação é remediar através de plantas. Então, sim, a gente tem o uso de plantas e de outros micro-organismos, tá? A gente tem a biorremediação. A biorremediação é utilizar mecanismos biológicos, tá? Eu conheço aquele micro-organismo, eu conheço aquela planta e eu sei como é que ela faz quando ela está na presença de um elemento tóxico. Por exemplo, eu sei que algumas plantas respondem muito bem para absorver substâncias tóxicas, como cádmio, o lítio, que são elementos químicos comuns nas pilhas, nas baterias. E para que eu quero saber isso, professor? Porque eu posso, se o ambiente está contaminado, eu posso utilizar essas plantas ou esses organismos para limpar o ambiente que está o quê? Contaminado. Algumas plantas, elas são utilizadas justamente para isso, para elas filtrarem, vamos dizer assim. Eu vou botar entre aspas, porque nem todas as plantas vão ter a capacidade de filtrar, né? Cada uma delas vão ter uma técnica e vão responder uma técnica diferente, tá? Normalmente essas plantas são o que a gente chama hiperacumuladoras, tá? Elas muito acumuladoras, elas acumulam demais as substâncias que tendem a ser tóxicas para o ambiente. Tá bom, meus queridos? Cadê a minha turminha aqui? Olha só, queridos, estamos no nosso último minutinho da aula de hoje. Essa aula, queridos, foi uma revisão, tá? A gente já trabalhou esse tema em outros momentos, tá? Do primeiro módulo. Na próxima semana a gente vai pegar já conteúdos novos, tá? Vou trazer até exercícios para vocês, tá bom? Queridos, muito obrigado pela participação, especialmente para a turminha de Alagoinha que participou, deu a ideia, né? Trocamos uma ideia legal, obrigado. E a gente se encontra novamente numa próxima oportunidade, próxima semana, tá bom? Grande beijo, grande abraço, até mais.